Boa tarde, sou o Raul, sou diretor financeiro do Centro Acadêmico. A gente vai ter a palestra de gestão e estratégia de pequenas empresas. Primeiro, eu queria, antes de tudo, agradecer por ter aceito esse convite, por estar aqui com a gente, por fazer parte desse nosso projeto. Segundo, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, fazendo parte desse projeto também, que estão assistindo, participando das palestras. Então, agora, mais uma vez, obrigado, Éder, e passo a palavra para você e que todos tenhamos um bom proveito desse curso. Boa noite, estão me ouvindo aí? Muito bem, pessoal. Bom, meu nome é Ederson, tá? Mas o pessoal já até me apresenta aí como Éder, porque é como todo mundo me conhece. Então, Éder, pode se dirigirem a mim como Éder, tá? Desde já eu agradeço aí a possibilidade de poder estar trocando ideias com vocês. Agradeço em nome da... Não sei se a Fernanda está na sala, mas foi a Fernanda que me fez o convite aí. Então, desde já eu agradeço em nome dela aí a todos os participantes. A Fer tá aí, valeu, Fer. Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui, me apresentar, eu atuo na área de gestão de empresas, eu tenho um escritório de contabilidade. Minha formação é em ciências contábeis, com especialização em gestão empresarial e financeira. E eu também ministro aulas na faculdade aqui em Araçatuba, né? Esse semestre foi um pouco atípico para todos nós, então a gente teve que se reinventar para as situações online, e acredito que para vocês também. Mas, sim, graças a Deus deu tudo certo. Então, eu ministro aqui as disciplinas de contabilidade de custos, gestão de empresas, e tenho turmas também na área de engenharia. Não é engenharia química, as turmas que eu ministro, mas é engenharia de produção, tá? E o nosso objetivo aqui é poder estar trocando ideia com vocês sobre o que se observar, em relação aí à área de gestão de empresas. É bacana, desde já até parabenizo a iniciativa de vocês de trazerem um tema. Eu acho que todos vocês que estão aqui são estudantes de engenharia. E o que a gente percebe, Nos cursos, muitas vezes a gente forma bons engenheiros, mas às vezes nós não temos gestores lá, E quem garante que vocês um dia não serão gestores, de uma empresa na área química, por exemplo, serão proprietários de uma empresa, Então, assim, às vezes a gente vê mesmo, as faculdades, por exemplo, elas formam advogados, mas não formam gestores, Então, a pessoa sai lá formada em direito, mas às vezes com um pouquinho de deficiência, assim, na parte de gestão. Como é que ela vai gerenciar um escritório de advocacia? Um arquiteto, Sai um arquiteto formado, mas às vezes ele não sabe muito bem como gerenciar esse escritório de arquitetura. Um psicólogo, um médico, tá? Então, acho muito bacana, assim, trazer esse tema para a gente poder abordar aqui, porque é lógico, que cada profissional vai contar com os profissionais especialistas, Vamos precisar de um administrador, mas é importante que se tenha um pouquinho de conhecimento nessa área de gestão, tá? Então, novamente, parabéns pela escolha do tema. Eu acho que vocês vêm aí numa semana já toda aí de palestras. Ontem a Fer conversou comigo, que ontem vocês viram a parte de finanças pessoais, mais a parte da parte de pessoa física, vamos dizer assim. E aqui a gente vai tratar disso também, mas na parte jurídica, de uma pessoa jurídica, de uma empresa. Como é que o que a gente tem que observar, quais os aspectos a gente tem que levar em consideração na parte de gestão de uma empresa. Então, nós temos aí um roteiro a seguir, daqui a pouco eu vou compartilhar aqui para vocês poderem ter uma noção aí de quais os tópicos que a gente vai abordar. Mas assim, até para poder dar sequência no que eu vou falar, nós somos um país de empreendedores, O Brasil tem muito empreendedor. O que eu quero dizer, Várias pessoas na raça, às vezes, aí, tomam a decisão de ter o seu próprio negócio, tá? Segundo dados do IBGE, de 2019, não está tão distante assim, outubro de 2019, um levantamento feito pelo IBGE indica que 21% das empresas quebram, decretam a falência no primeiro ano de atividade.
Olha só, então assim, a gente é um país que tem muito, né, muitos empreendedores, mas assim, são aqueles empreendedores que muitas vezes não estão preparados para desenvolver a atividade empresarial. Então, às vezes eu tenho lá uma pessoa que é uma boa vendedora, num determinado estabelecimento, ela trabalha, por exemplo, numa loja de calçados, tá? Ela é uma excelente vendedora de calçados. E aí, num determinado momento da vida dela, ou por circunstâncias, né, ela acaba perdendo o emprego, ou porque sonha em ter o próprio negócio, ela vai lá e fala assim, bom, agora eu vou ter a minha loja de calçados, eu trabalho com calçados, eu entendo tudo de calçados, tenho tudo para dar certo. Mas ela não entende de gestão, né, e muitas vezes ela não tem como contar com pessoas aí habilitadas para poder auxiliá-la, né, nesse sentido. Então, as estatísticas mostram isso, né? Nós temos muitas pessoas aí constituindo empresa, querendo sim ter o seu próprio negócio, entendendo daquilo que elas estão dispostas a trabalhar, seja no ramo de serviço ou de produtos, mas com baixo conhecimento na área de gestão. Tá? Então, esse é o grande problema. Muito bem, isso posto, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, o nosso tema, né, é gestão e estratégias de pequenas empresas, tá? Tá aí meu nome. Depois eu posso deixar meus contatos. Será um prazer em responder algumas dúvidas. É óbvio que em 2 dias, né, de uma hora e pouquinho aí, é óbvio que a gente não vai conseguir esgotar todas as dúvidas, tá? Mas aí eu deixo meus contatos no final, ou a Fer pode passar, o Raul também tem meus contatos aí. Será um prazer poder esclarecer dúvidas de vocês, tá? Fora desse ambiente aqui, tá? Então, muito bem, nosso tema é esse aí, gestão de estratégia de pequenas empresas. Eu já falei para vocês aí no começo, né, que nós temos embora nós temos um grande número de empresas sendo construídas, há também um grande número de empresas que quebram, né, que encerram suas atividades no primeiro ano de atividade. Então, eu começo aqui, né, nós vamos falar aqui sobre as modalidades de empresas, considerações sobre regime tributário, investimentos, custos, despesas, margem de lucro e rentabilidade, o que é isso, né? Aspectos sobre formação de preço, o que a gente tem que levar em conta em uma empresa para poder formar preço dela, capital de giro, que talvez seja um termo aí que muitos já tenham ouvido falar, mas talvez nem todo mundo sabe o que de fato é esse capital de giro, é um dinheiro que eu preciso pegar emprestado de alguém, né? E os principais erros que são cometidos na gestão de empresas, tá? Então, isso aí da minha prática, como escritório de contabilidade, como professor aí na área, a gente acaba captando aí alguns erros e eu pretendo poder compartilhar isso com vocês aqui. Então, é o seguinte, ó, modalidades de empresas, né? Quais as características de empresas que a gente pode ter hoje no Brasil, tá? Nós podemos ter empresa individual, que são as empresas mais antigas, talvez se vocês forem pesquisar, elas estão nessa modalidade, ou seja, uma pessoa só que resolveu construir uma empresa e aí ela foi lá e fez uma empresa individual. Então, embora a gente tenha muitas empresas constituídas dessa forma, ela não é a prática mais usual e mais aconselhável nos dias de hoje. Por quê? Quando a empresa é individual, por exemplo, eu, Éder, vou lá e monto uma loja de doces, certo? Então, sou só eu, tá? A gente costuma dizer que na empresa individual há uma mistura, né, entre a personalidade jurídica e a pessoa física. E nessa modalidade, a empresa, né, o empresário, ela tem uma responsabilidade que a gente chama de ilimitada. Ou seja, vamos imaginar que eu constituí uma empresa individual e coloquei lá, investi nessa empresa R$20.000. Tá? É uma pequena empresa e investi nela R$20.000 para comprar estoques, para poder, né, deixar ela de acordo, contente para poder atender minha clientela. Investi R$20.000. Só que nesse caso, como eu sou individual, a minha responsabilidade é ilimitada. Então, o que vai acontecer? Vamos imaginar que minha empresa não deu certo. Chegou 2 anos de atividade e eu quebrei, por algum motivo, tá?
E ficaram dívidas da minha empresa, tá? Eu não consegui pagar funcionários em dia, eu não consegui pagar fornecedores em dia, eu devo imposto para o governo, tá? E eu tenho lá, o que eu integralizei na minha empresa foi R$ 20.000, eu estou devendo hoje R$ 60.000, por exemplo. Só que eu tenho bens pessoais, tá? Bens que estão fora que eu já tinha adquirido antes de ter essa empresa. A responsabilidade ilimitada é justamente isso, tá? Eu constituí a empresa, coloquei um valor lá, só que como a minha responsabilidade é ilimitada, se eu não dei conta de pagar tudo isso, os meus bens particulares podem ser atingidos, ou seja, eu posso ter que me desfazer desses bens particulares para poder sanar essas dívidas que ficaram na empresa. Então, há um risco muito grande nesse sentido, tá? Porque às vezes a empresa quebrou, não por irresponsabilidade minha, foi por circunstâncias aí de mercado, tá? E eu posso ter aí meu patrimônio pessoal, tudo aquilo que muitas vezes eu constituí, que eu adquiri antes de ter a empresa, eu posso ter isso aí atingido, né, desfeito, para poder sanar uma dívida que ocorreu depois, e que não foi por culpa minha, foi por circunstâncias do mercado. Vamos imaginar que eu abri uma empresa para fazer um determinado tipo de produto, ou vender um determinado tipo de produto, e esse produto saiu de linha, eu não tive, sei lá, estratégias para poder substituir os produtos, e a empresa quebrou e ficou com dívida, e aí eu posso ter que arcar com isso, com aqueles bens particulares que eu tinha antes da empresa nascer, vamos dizer. Então, ela não é aí uma forma aconselhável de se construir uma empresa. Além disso, quando eu tenho uma empresa individual, eu não tenho condições de transferir isso para outra pessoa, porque sou eu e eu, tá? Então, vamos imaginar que deu certo a empresa, tá? Então, não é só um aspecto ruim. A empresa deu certo, ela está bem no mercado, está sólida no mercado, e aí um investidor lá qualquer se interessou na minha empresa e ele quer pagar um valor por ela e adquirir essa empresa, certo? E para mim não interessa, estou cansado, o cara está me oferecendo um bom valor, me interessa vender essa empresa. Como eu sou individual, eu não consigo simplesmente transferir essa empresa para outra pessoa, tá? Então, vou usar o nome de um de vocês aqui, eu estou vendo aqui, a Ana Clara, né? A Ana Clara tem interesse em adquirir a empresa do Éder. Só que a empresa do Éder é individual, tá? Ela não vai conseguir assumir essa empresa. Nós vamos ter que ou transformar essa empresa numa sociedade, ou eu vou ter que baixar essa empresa e ela construir uma nova empresa e ela vai usar lá o ponto comercial, a minha marca, etc. Só que ela começa com um novo CNPJ, né, uma nova inscrição, como se estivesse nascendo uma empresa nova, tá? Então, ela é uma forma pouco usual hoje em dia, tá? Por esses entraves. Por eu ter que responder muitas vezes com meus bens particulares numa eventual falência da empresa, ou dois, pela dificuldade em eu poder passar essa empresa para outra pessoa, tá? Então, esse é o principal entrave, mas há possibilidade, tá? Aí nós temos ainda casos de pessoas que, mesmo diante dessas dificuldades, elas querem fazer uma empresa individual porque não quer pôr alguém como sócio, tá? Eu não quero pôr minha esposa como sócio, por exemplo, tenho medo da minha esposa, né? Vai que meu casamento não dá certo, eu não quero pôr minha esposa como sócio. Põe a sogra, Deus me livre, põe a sogra como sócio da empresa, então eu quero abrir individual, tá? Mas não é a forma que a gente aconselha, tá? E aí, pouco tempo, né, a coisa de 5 ou 6 anos, surgiu essa nova figura aí, ó, do empresário individual de responsabilidade. Aqui tem um errinho aqui, tá, pessoal? É empresário individual de responsabilidade limitada, né, responsabilidade individual. Deixa eu até corrigir esse slide aqui, porque eu cometi um equívoco aqui. Responsabilidade limitada. Foi até maior aqui. Assim. Então, esse EIL, tá, que vocês estão vendo aí, é uma modalidade de empresa que surgiu tem aí pouco mais de 6 anos. Então, continua sendo uma empresa individual, as mesmas características lá de cima. No entanto, eu consigo agora ter uma responsabilidade limitada àquilo em que a gente fala de integralizar capital. Quando eu invisto numa empresa para poder abrir, eu falo que eu estou integralizando um capital da empresa.
Eu coloquei lá dinheiro na empresa, eu estou integralizando capital. Não precisa necessariamente ser dinheiro também, tá? Eu posso integralizar capital com máquinas. Então, vamos imaginar que vocês, engenheiros aí, terminando a faculdade, vocês queiram abrir uma empresa de engenharia, tá? Na área química. Vocês podem integralizar, eu tenho uma máquina que a gente vai precisar, eu vou integralizar, eu vou precificar, né? Verificar o valor dessa máquina e vou integralizar isso como capital. Então, quando eu falo de integralizar capital aqui, eu não estou falando necessariamente de dinheiro, tá? Em espécie. Tem que ser qualquer coisa que seja aí, possa ser valorada, né? Possa dar um valor nela, pode ser uma máquina. Eu tenho um carro, eu vou ter uma Fiorino velha lá, que a gente vai usar para poder fazer as entregas. Você pode integralizar essa Fiorino velha na sua empresa, tá? Muito bem. Só que o empresário individual de responsabilidade limitada, então ele muda, ele já tem essa característica de limitar, tá, a responsabilidade dele àquilo em que ele integralizou de dinheiro. Então ele continua sendo uma pessoa só que agora ele está protegido por aquilo que ele integralizou de dinheiro. Só que tem um problema. Para eu conseguir constituir uma empresa EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, eu preciso ter um capital mínimo, um valor mínimo de 100 vezes o salário mínimo vigente no país. Então hoje, veja só, né? Nosso salário mínimo é R$ 1.045. Para eu conseguir constituir uma empresa, eu preciso integralizar de capital, seja em dinheiro ou seja em bens, um valor mínimo aí de R$ 104.500, R$ 105 mil, tá? Para eu poder ter condições de construir essa empresa como EIRELI, como empresário individual de responsabilidade limitada. E não são todas as pessoas, né, que têm às vezes lá R$ 105 mil, seja em dinheiro, seja em bens, para poder começar uma empresa, tá? Então há esse entrave aí. Outra coisa, essa limitação, tá, na responsabilidade dos sócios, tá? Como eu disse que eu estou protegido pelo que eu investi na empresa, ela só existe se a minha empresa não se encerrou por ocasião de alguma fraude. Então eu estava cometendo uma fraude, estava cometendo ilegalidades na minha empresa e isso ocasionou a quebra da empresa, a falência da empresa, tá? Quando isso acontece, essa limitação no capital do sócio, ela cai por terra. Se foi detectada a fraude que ocasionou, que penalizou pessoas, né, que prejudicou funcionários, que prejudicou bancos, fornecedores, por questões de fraude, essa limitação no capital cai por terra e a justiça vai determinar que os bens particulares desses sócios, né, sejam atingidos para poder sanar essas dívidas que foram constituídas pela empresa, tá? Então, recapitulando, eu tenho um empresário individual, que é o primeiro conceito que a gente viu aqui, que ele é ilimitado, tá? Ele responde independentemente de fraude ou não com os bens pessoais dele. Depois, nós temos o empresário individual de responsabilidade limitada, o EIRELI, que ele tem a limitação no que ele integralizou na empresa, desde que esse valor, né, desde que essa empresa não seja cometida por fraudes, só que há um entrave aí que ele precisa integralizar pelo menos 100 vezes o capital mínimo vigente, tá? Então, veja só, a gente já tem alguns empecilhos aí para poder construir uma empresa de forma individual, tá? Não é fácil construir uma empresa de forma individual por essas limitações ou obrigatoriedades. Por exemplo, quando eu tenho que ter lá R$ 105 mil como capital mínimo, é uma obrigatoriedade, senão eu não consigo fazer essa constituição. Depois eu vou para sociedades, tá? Eu não vou ter como sair disso, eu vou ter que ter um sócio, né? Então vocês aí, como alunos, né, espero que vocês se mantenham aí amigos, para que fim da faculdade, e que se alguns de vocês tiverem interesse em construir uma empresa, que vocês possam, de forma amigável, construir uma sociedade, né? A sociedade é a modalidade mais, vamos dizer assim, que mais indicada, tá, quando eu quero abrir uma empresa, tá? Por quê? A sociedade por si só ela é limitada, tá? Então você já deve ter visto assim um determinado nome de empresa, tal empresa, tal, LTDA no nome. Esse LTDA,
tá? Quer dizer que é uma empresa limitada, ou seja, os sócios respondem por aquilo que eles investiram na empresa, desde que essa empresa não seja acometida por alguma fraude, tá? Essa regra vai ser sempre válida, tá, pessoal? A limitação, tá, de responsabilidade dos sócios, ela vai até o momento em que essa empresa agiu certinho no mercado, não prejudicou ninguém, não cometeu nenhuma fraude, tá? Se houve algum desvio de conduta aí, tá, nesse caminho, que proporcionou aí a quebra da empresa, essa limitação cai por terra, tá? Então, a sociedade limitada, ela por si só tem característica de limitação desse capital e ela não tem uma exigência de capital mínimo para ser integralizado. Então, eu posso começar, se eu quiser colocar lá R$1, tá? Eu posso abrir uma sociedade. Ah, nós estamos tudo quebrado, eu e meu sócio, eu tenho 50 centavos na carteira e ele tem mais 50 centavos na carteira. Ok, nós vamos abrir uma empresa com R$1. É possível, tá? E está limitado aos 50 centavos que a gente investiu. Tá? Então, tem essa característica da sociedade limitada. Por isso que ela é uma forma mais segura, tá, de se construir uma empresa. E tem um detalhe. Quando eu estou com uma sociedade, tá, eu consigo transferir isso para outras pessoas. Então, assim, abrir uma empresa, agora eu vou pegar um outro nome aqui. Eu e o Renan Fagundes. Eu e o Renan construímos uma empresa, tá, como sócios. Aí não deu certo. Ou eu arrumei um investidor que quer comprar minha parte. Eu posso sair da empresa e essa pessoa entrar como sócio do Renan. E a vida continua, a vida que segue, tá? Eu não tenho aquela dificuldade que eu tinha quando a empresa é individual, onde eu não consigo transferir isso de forma rápida, objetiva. Eu preciso encerrar a empresa e abrir outra. Então, a sociedade eu posso a qualquer momento, sai uma pessoa, entra outra, ou assim, começamos eu e o Renan, tá? Aí vem os investidores e querem comprar, pode sair eu e o Renan da atividade, da sociedade, e entrar mais outras pessoas, e usar aquela mesma estrutura, aquela mesma CNPJ, aquela mesma empresa, tá? Então, essa é a vantagem de se ter uma sociedade. Vinícius, o motivo é porque ela se confunde com a própria pessoa, tá? Então, assim, você não consegue, se sou individual, sou eu, não há uma separação, aí, vamos dizer assim, entre o que é físico e o que é jurídico. É como se fosse uma coisa só, tá? Tanto é que quando eu abro uma empresa individual, eu tenho que usar o meu nome. Eu posso usar o meu nome abreviado. Então, por exemplo, meu nome é Ederson Leandro, parece o nome de mexicano, Ederson Leandro. Ederson Leandro Rigon. Eu posso criar uma empresa lá, EL Rigon, tá? Alguma coisa. Só que sou eu, Ederson. Aí, se você, Vinícius, quiser comprar a minha empresa, você não consegue usar essa mesma empresa. O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que transformar essa em uma sociedade, aí o Vinícius entra como sociedade, certo? Para depois eu sair lá na frente. Então, olha o trabalho, tá, que dá. É custo, né? Porque cada vez que tem que fazer uma alteração dessa, você precisa gastar com taxas, tá? É tempo que leva, né? O Brasil ainda é um pouco moroso, embora melhorou muito, tá? Melhorou muito. Eu trabalho, assim, com isso, né, nessa área de gestão, abertura de empresas, acompanhamento, desde 2002. Não sou tão velho assim, tá? Eu comecei novinho. Mas desde 2002, assim, de lá para cá se evoluiu muito, tá? A forma e a rapidez em se abrir uma empresa. Mas mesmo assim, nós temos alguns entraves. Então, a cada vez que eu preciso fazer algum tipo de alteração, é prazo que está correndo, são taxas que eu tenho que pagar, tá? Então, a empresa individual ela tem esse entrave aí. Sociedade não, sociedade a gente faz rapidinho. Estou eu e o Vinícius como sócio. Quer entrar a Giovana, pode entrar a Giovana, quer entrar o Zé Ricardo, pode entrar o Zé Ricardo, quer entrar o Raul, a Fernanda, nós estamos em 68, se as 68 pessoas dessa sala aqui quiserem fazer parte da sociedade, beleza, nós podemos ter uma sociedade com 68 pessoas. Aí um não gostou da mulher do outro, a esposa do outro pregou que não foi a cara da minha, vou sair da sociedade, sai de forma rápida e vira que segue, tá? Então é mais fácil de se gerir nessa situação.
ok? Aí, ainda dentro dos aspectos de sociedade, eu tenho duas características de sociedade. Nós temos a sociedade que a gente chama de sociedade empresária e a sociedade simples. Tá? E aí, se vocês pegarem o conceito na legislação, a legislação vai falar assim: sociedade empresária é aquela que tem caráter de empresariedade. Você vai falar, mas que óbvio, né? Se é uma sociedade empresária, ela tem que ter caráter de empresariedade. Mas o que é ter esse caráter de empresariedade? Tá? É quando assim, ó. Vamos imaginar que vocês, enquanto engenheiros químicos, constituirão uma empresa. Tá? E vocês, assim, é como se fosse assim, vocês, pelo menos no início, tá? Vocês vão executar as atividades, o processo lá, tá? Que aí já não é minha praia, vocês sabem muito mais do que eu nesse sentido. E também vão gerir a empresa, vão administrar a empresa, ou seja, vocês terão aí 2 pessoas, ou 3, ou 68 engenheiros fazendo as atividades, sendo sócios da empresa e executando as atividades, tá? Não vai ter funcionários, por exemplo, tá? Então, quando a gente tem essa condição, onde os sócios desenvolvem essas próprias atividades, tanto de gestão como de execução dos trabalhos, a gente diz que isso é uma sociedade simples, tá? Que é o conceito ali, empresário simples. Simples por quê? Porque eu não dependo de funcionários, eu mesmo administro e eu mesmo executo o objetivo final da minha empresa, tá? Um outro exemplo, eu aqui, minha área é contabilidade. Vamos imaginar que no meu escritório, eu, Éder, seja o responsável por executar os serviços, tá, contábeis e administrar o meu escritório. Ou seja, uma sociedade simples. Eu e meu sócio, por exemplo, né? Eu e meu sócio somos responsáveis por fazer as consultorias, os serviços contábeis e administrar o nosso negócio. Então, isso é uma sociedade simples. A partir do momento, aí vocês, enquanto engenheiros químicos, a empresa vai tomando forma, não é mais possível os sócios darem conta de executar o objetivo fim da empresa e administrá-la. Eu preciso de funcionários, certo? Nesse sentido, eu vou constituindo um aspecto de empresariedade. Então, em resumo, pessoal, a sociedade empresária é aquela onde tem sócios e demais pessoas ali contratadas com um objetivo final, seja para administrar, para poder produzir produtos, para poder vender produtos. Tá? Essa é a sociedade empresária. A sociedade simples é quando os sócios, por si só, fazem o objetivo fim e também administram a empresa. Tá? Então, essa é a diferença. Sociedade empresária, quando eu tenho mais pessoas além de sócios, e sociedade simples, quando apenas os sócios executam e administram. Traduzindo para quem gosta de futebol, né? Tem aquela expressão, né? Eu estou cobrando escanteio e correndo para cabecear. Né? A sociedade simples é mais ou menos assim. Tá? Os sócios têm que cobrar o escanteio e correr para a área para poder cabecear, porque ele é que faz tudo ali. Ok? Aí, há uns 2 anos, tá? Como há uma dificuldade que eu comentei lá, né, e algumas características que não favorecem muito a empresa ser individual. E outra, onde eu posso ser individual de responsabilidade limitada, mas que eu tenho que investir um capital na minha empresa, de 100 vezes o salário mínimo, que é o EIRELI, foi possibilitada aí, né, que as pessoas fizessem uma sociedade unipessoal. É até assim, né, como se fosse uma sociedade de mim comigo mesmo. Né? Eu me abraço, vem cá, vou construir uma sociedade comigo. Tá? Parece loucura, mas são coisas que acontecem no nosso Brasil. Então, hoje eu tenho a possibilidade ainda de ter uma sociedade unipessoal. Tá? E como é que é essa sociedade unipessoal? A pessoa física Éder e a pessoa jurídica Éder. Tá? Então, é uma sociedade de uma pessoa só. Parece estranho assim, mas o nosso Código Civil passou a permitir isso. E aí, nessa situação, eu posso ser sozinho, tá? Eu tenho a limitação do capital, né? É limitada, porque é uma sociedade. E eu não tenho aquela exigência
de ter 100 vezes o salário mínimo para poder integralizar a capital. Tá? Então, essa modalidade aqui, a sociedade unipessoal, é uma modalidade que está surgindo com bastante assim, frequência aí. Eu não quero ter sócio, quero ser eu comigo mesmo. E eu também não tenho grana para poder investir lá R$105 mil no capital. E vou fazer a minha empresa dessa forma, então. Fica mais fácil, porque como é sociedade, fica mais fácil, né? Aquela situação que o Vinícius me perguntou, aí eu posso admitir outras pessoas da minha empresa, né, como sócio, ou eu transferir isso, porque aí já é uma sociedade, né? Então, há 2 anos a gente tem já essa característica de sociedade unipessoal para as empresas. E aí, por fim, eu vou trazer esses dois esses exemplos da sociedade anônima aqui. Sociedade anônima não é um tipo de sociedade comum para pequenas empresas, que é o plano nosso aqui, tá? Então, eu vou trazer só para que vocês possam entender aí, às vezes muitos já conhecem, outros nunca ouviram falar. Então, como está dentro das modalidades de empresa, eu vou falar um pouquinho. Sociedade anônima, tá? Nós temos 2 tipos. Sociedades que a gente chama de aberta e a sociedade fechada. Então, a sociedade anônima aberta é aquela que negocia as ações dela na Bolsa de Valores. Eu não sei se tem algum investidor aqui na sala, se alguém já se aventurou a comprar ações de empresas, tá? Quando vocês ouvem lá nos jornais, né? O índice Bovespa caiu X pontos, aumentou X pontos, né? Isso agora vem com bastante frequência aí, justamente por conta do momento que a gente está passando ainda dessa pandemia mundial. Então, frequentemente aí, a gente passou alguns períodos aí de sucessivas quedas nas bolsas de valores. O que é isso? As empresas que estão lá, que estão negociando as ações delas, estão tendo queda nos seus volumes, estão tendo prejuízo, então estão atraindo menos investidores, faz com que o índice Bovespa caia. Tá? Quando vocês ouvem falar que o índice Bovespa aumentou, subiu, é porque alguém identificou alguma coisa lá e mais pessoas voltaram a investir. Então, a sociedade anônima aberta, pessoal, é aquela que qualquer pessoa, tá, pode fazer parte dela. Posso comprar, a gente chama de ação, né? Eu tenho uma ação na empresa, 2 ações na empresa, 3 ações na empresa. Então, qualquer um de nós, por exemplo, podemos ser acionista aí de uma Petrobras, de um Banco Bradesco, de um Banco Itaú, de uma Vale do Rio Doce, da Claro, e assim sucessivamente, tá? Todas as empresas que tem lá aquele termo SA, né? Então, vocês veem lá, Petrobras SA, Bradesco SA, tem o SA no nome, muito provavelmente ela vai estar negociando as ações dela na Bolsa de Valores. Então, eu posso ter parte dela. E assim, por que muitas empresas fazem isso? Porque quando eu invisto na empresa, eu estou botando dinheiro nela, tá? Para que ela possa trabalhar com esse dinheiro. Tá? Então, é uma forma das empresas também captarem recursos. Tá? Muitas vezes, por que eu vou no banco, né, pagar juros, se eu posso oferecer parte da minha empresa para as pessoas adquirirem e eu usar esse dinheiro para poder desenvolver essas atividades? Então, eu abro meu capital. Por isso que é companhia aberta. Porque ninguém faz ideia, né, o diretor, o presidente da Petrobras, não faz ideia, por exemplo, de quem seja o Éder. Mas o Éder tem uma parcelinha, às vezes, lá na Petrobras. Tá? O presidente do Bradesco não faz ideia de quem seja, né, a Gabi, que está aqui na sala. Mas a Gabi pode ser uma acionista do Bradesco, e assim sucessivamente. Tá? E isso, assim, não depende de contrato, não depende de nada. Tá? A facilidade é essa. A qualquer momento eu posso ir lá e comprar a ação daquela empresa e vender a ação daquela empresa. Não precisa saber quem eu sou, se eu tenho nome sujo, se eu tenho nome, né, se eu tenho bem, se eu não tenho. Basta eu ter uma grana, tá, equivalente a pelo menos ao valor de uma ação daquela empresa e ir lá e comprar. Eu entro no meu banco, numa corretora de valores, e compro uma ação e passo a fazer parte daquela empresa. Aí, se a ação se valorizou, né, o meu investimento também se valorizou. Então, assim, para quem gosta de se aventurar nesse mercado, é uma das formas, assim, com maiores possibilidades de ganhar dinheiro. Então, é uma das formas de se ganhar, só que é uma das formas que tem mais risco.
né? É uma das formas que tem mais risco, porque eu posso comprar uma ação de uma empresa hoje que está super bem, tá? E amanhã, sei lá, cai um avião lá no Uzbequistão lá que influencia nessa empresa. E a ação que hoje, por exemplo, valia R$50, pode valer amanhã aí 25, né? E aí eu perdi dinheiro. Então, assim, é preciso, quem vai se aventurar nisso aí, é preciso estar atento aí no momento certo de comprar e no momento certo de vender essa ação, tá? Mas, enfim, se isso já foi abordado, eu não vou tomar muito tempo. Então, essa é a característica da sociedade anônima de companhia aberta. Eu posso, a qualquer momento, ir lá e ter novos investidores, né, em números aí infinitos, tá? A sociedade anônima fechada, ela tem a mesma característica, mas ela não negocia as ações dela. Então, assim, eu posso, sim, ter investidores, tá? Só que essas ações não estão negociadas na bolsa de valores, tá? São negociadas internamente na empresa. Então, eu posso ter vários acionistas de várias localidades, tá? Mas isso não está vinculado à bolsa de valores. Enfim, essas práticas, né, sociedade anônima, não são práticas comuns para pequenas e médias empresas. Então, eu estou trazendo aqui só para que se tenha um conhecimento do que é. E aí, para finalizar as modalidades, nós temos aí o microempreendedor individual, que é o tal do MEI. Então, o que foi isso, né? O governo, para poder auxiliar aquelas pessoas que trabalhavam na informalidade, o camelô, né? A pessoa que vende picolé na praça, o tio que vende pipoca na frente da escola, né? A senhora que vende bijuteria, que vende crochê, que vende pães, etc. Eu vou dar a possibilidade agora dele se formalizar. Então, foi constituído aí o microempreendedor individual, tá? Por que o governo fez isso? Porque ele consegue também angariar recursos, porque essas pessoas que muitas vezes trabalhavam na informalidade não contribuíam com o governo, né? Vendiam lá e não pagavam nada de imposto do governo. Então, ele tentou uma forma dessas pessoas passarem à formalidade e, de alguma forma, contribuir com os cofres públicos. Tá? Então, como é que funciona esse microempreendedor individual? Hoje em dia, a gente tem um rol assim, bem extenso de atividades que podem optar por essa modalidade. Só que o próprio nome já diz, ele é individual. Então, ele tem aquela mesma característica que eu citei lá em cima. Tá? É uma pessoa só. Eu não posso aí ter duas pessoas no mesmo microempreendedor individual. Tá? E aí existem alguns limites. Para eu ser um microempreendedor individual, eu tenho que faturar no máximo, até R$81 mil por ano, tá? E isso equivale aí a R$6.750 por mês. Então, hoje, eu vou montar uma lojinha de confecções. Então, posso ser MEI? Posso ser MEI. Mas aí você vai ter que estar respeitando esse limite aí. Tá? Você tem que faturar no máximo 81 mil no ano. E aí tem umas regrinhas, porque, por exemplo, nós já estamos no mês de julho, então já foram aí, né, metade do ano. 81 mil é considerando o ano cheio. Então, se eu abrir aí uma empresa, por exemplo, agora em julho, eu vou ter que considerar julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? 6 meses. Então, esses 81 mil aí já não é válido, eu tenho que faturar. Se eu abrir agora em julho, eu tenho que chegar lá em dezembro para continuar no MEI, faturando metade de 81 mil, que é 40.500 aí. Então, eu tenho que chegar lá de julho até dezembro, eu posso faturar no máximo até R$40.500 para continuar nessa modalidade. E o que acontece? Eu vou ser penalizado? Não, se você ultrapassar esse limite, você vai mudar a sua modalidade de empresa. Você não passa a ser mais um microempreendedor individual, e aí você vai ter que escolher uma dessas outras formas que eu citei aqui. Eu vou transformar então em empresário individual, ou eu vou construir uma sociedade com outra pessoa, tá? Qual que é o efeito colateral do MEI, tá? Muitas vezes as pessoas constituem um empreendedor individual e, assim, como ele paga um valorzinho pouco para o governo, né? Quem é MEI hoje paga lá R$55 por mês para o governo, tá? Esses R$55 é independente do valor que ele faturar, que ele vender. Ele pode faturar lá R$1.000 por mês
ou R$ 6.750 por mês. Ele paga os mesmos R$ 55. E se ele não faturar nada, ele também paga os mesmos R$ 55. Então, qual que é o efeito colateral disso? As pessoas, às vezes, têm medo de crescer, retraem o seu crescimento para não ultrapassar esse limite de R$ 81 mil e não ter que pagar mais imposto. Tá? Então, isso, às vezes, está engessando um pouco as empresas. O que tem acontecido às vezes, né? O Beltrano vai lá e abre uma empresa no MEI, e a hora que ele vê que ele está ultrapassando o limite dele, a empresa dele está crescendo, que legal, né? Está crescendo. Aí, para ele não perder esse benefício, ele vai e abre um MEI com a mesma atividade em nome da esposa, para que aí a esposa possa também começar a vender esse produto, para que o dele não possa ultrapassar. Aí está o dele e da esposa. Aí a esposa também começa a aumentar o faturamento, para que ele vê que ele vai estourar o limite, ele vai e abre um nome do MEI da sogra, né? Que é um perigo, né? Mas assim, o pessoal vai tentando ramificar o negócio para poder tentar engessar, e aí assim, aí você já tem 3 empresas, né? Que já foge um pouquinho da sua alçada, porque a partir do momento em que eu estava desenvolvendo uma atividade, eu peço para minha esposa abrir um MEI no nome dela, aí o nome é da minha esposa, as coisas dela que estão seguindo, por mais que eu que administre. Se eu me separar, se eu divorciar, ou por algum motivo, né, a gente não sabe o dia de amanhã, não sabemos se estaremos vivos amanhã, né, tá tudo no nome dela, tá? Então, esses perigos aí. Então, quando eu trago isso para uma sociedade, é fácil, poxa, falecer um sócio, eu posso prever no contrato, os herdeiros vão assumir. No individual, eu não consigo fazer isso, tá? Então, embora o microempreendedor individual ele esteja aí na moda, né? Ele às vezes assim, ele ingessa um pouquinho, tá? As empresas de crescerem para poder contratar mais pessoas, né? Ter maiores possibilidades de venda. E existe uma outra exigência, né? Para a gente contratar em pessoas. Quem é MEI, tá? Pode ter no máximo uma pessoa registrada. Então, assim, eu quero contratar uma pessoa para me auxiliar. Eu posso ter no máximo um funcionário. Então, assim, o meu negócio às vezes vai tomando forma, um funcionário já não é mais suficiente, tá? E eu preciso de alguma forma ramificar isso, passar para um outro regime, uma outra modalidade de empresa, para que eu tenha condições de empregar mais gente, né? Toda empresa tem uma função social, né? Ela contribui com a economia de um país aí. Então, é bacana que as empresas cresçam, gerem empregos, renda, e isso vai, de alguma forma, melhorando a economia. É preciso conceituar isso aqui para que talvez alguns de vocês já tenham entendido, já até entendiam disso, mas por que eu tenho que trazer isso para poder tomar uma decisão estratégica? Vocês observem aqui, né, a forma como eu vou escolher a abertura da minha empresa influencia nos próximos passos que eu vou tomar lá na frente. Então, como eu falei, que se eu escolher por individual, eu vou ter um pouco de dificuldade depois se eu quiser transferir essa empresa para uma outra pessoa, né? Se eu abrir como microempreendedor individual, né, eu tenho essa situação, eu estou um pouquinho travado ali em relação a faturamento, etc. Então, eu também, às vezes, tenho um pouco de problema lá na frente. Então, quando eu tenho que pensar em estratégias, né, eu tenho que começar como um piloto de avião, né? O piloto do avião, ele não pode, depois que o avião está no ar, aprender a como pilotar aquela jossa, né? Ele tem que, à medida que ele vai decolar, saber o que ele vai fazer. Assim é um empresário. Depois que a empresa está nos trilhos, né, não adianta eu querer, mas eu tinha que ter visto isso lá atrás. E lamentavelmente, é isso que acontece. Por isso que esse alto índice de encerramento de empresas que eu passei até no link para vocês, de 21% de empresas encerrando, é alto, porque as pessoas, né, vão aí a todo vapor querendo empreender, querendo ter o seu próprio negócio, para depois aprender como é que tem que fazer isso aí para frente. Tá? Então, o fato de eu ser um bom vendedor, né, um bom profissional, não garante que eu serei um bom empresário, um bom empreendedor, se eu não tiver as ferramentas, se eu não conhecer um pouquinho, ou contar com pessoas que saibam, que possam me ajudar nesse aspecto, tá?
Então é por isso que eu trouxe aqui essas modalidades, porque as decisões que a empresa vai ter que tomar daí para frente começam já desde o início, desde a modalidade de empresa que vai ser constituída. Larissa, nós vamos entrar nos regimes tributários agora. No próximo tópico aí vai ficar mais claro isso para você, tá? É mais alto, tá? É muito maior. E é por isso, tá? Esse é um dos motivos em que as pessoas às vezes tentam segurar. Por exemplo, deixa eu só para poder não deixar você ser uma resposta agora, tá? Vamos imaginar, Larissa, que você seja uma microempreendedora individual, ok? Você vai pagar aí R$55 por mês, independente do que você vender. Então, você pode vender aí 6.750 por mês, 81 mil no ano, e o seu imposto é R$55 por mês. Então, poxa, para quem vende R$6.750 por mês, pagar R$55 de imposto é balela, né? É balela. É fácil de pagar. Então, as pessoas acabam travando. Mas aí, Larissa, sua empresa tomou forma. Você cresceu, você ultrapassou, que ótimo, né? Que bom que isso aconteceu. E aí, a primeira modalidade que você tem, a primeira opção que você tem é mudar o seu regime tributário, que a gente chama de Simples Nacional, que a gente vai falar depois um pouquinho nesse sentido. O Simples Nacional, por exemplo, vamos imaginar que você é uma prestadora de serviço, tá? Você vinha pagando R$50 como MEI. No Simples Nacional, você começa pagando 6% do que você faturar. Então, já muda de figura. Você vai estar atrelando o seu imposto àquilo que você prestar de serviço, àquilo que você vender. Tá? Então, já não é mais um valorzinho travado, passa a ser 6%. E esse valor, ele tende aumentando. À medida que você aumentar esse faturamento, ele pode chegar lá a 15%, 16%, 20% do faturamento, às vezes. Tá? Então, vamos imaginar aí, você pode chegar a faturar aí R$100 mil no ano, vamos colocar 15% de imposto, pagar R$15 mil de imposto. Né? Sendo que você vinha pagando aí 50 por mês no meio. Então, mas a sua empresa precisa crescer. Tá? Então, é por isso que existe o planejamento tributário, que vocês também devem ouvir aí esse termo, que a gente vai entrar no próximo tópico aí. É só para você ter um parâmetro, percebeu, Larissa, quanto é esclarecido a tua dúvida? Ela é bem mais alta, tá? É muito mais. Nós temos aí, né, o Brasil é um dos países que mais se paga imposto, né, no mundo. Nós temos aí, existe um Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT, e ele tem um impostômetro, né, que ele mede, talvez você já até tenha visto isso em algum jornal, tal, que ele vai medir lá o que se paga de imposto. Na média, o brasileiro precisa trabalhar aí 5 meses, né? Você trabalha lá de janeiro a maio só para pagar imposto. Tá? São 5 meses aí que a gente não percebe, tá? Que foi utilizado para pagar imposto. A carga tributária nossa, né, ela equivale a quase 40% de tudo que é gerado, né, do PIB, né, o Produto Interno Bruto. Tudo que a nossa economia gera no Brasil, cerca de 40% é de imposto, de tributo. Então, é uma carga muito alta para o tipo de serviço que a gente tem, né, pela contrapartida que o governo nos dá, certo? Nós temos cargas tributárias no mesmo nível de países desenvolvidos, né? Suécia, Dinamarca, só que lá, nesses países, as pessoas pagam muito imposto, mas eles não precisam pagar plano de saúde, eles não precisam pagar a escola, eles não precisam, né, o que o governo devolve isso de alguma forma. Então, assim, a gente tem carga tributária muito parecida a países muito desenvolvidos, mas uma prestação de serviços por parte do governo muito parecida a países subdesenvolvidos também. Vide aí a situação caótica da nossa saúde, né?
pessoal está usando aí a pandemia, né, até fazer a pandemia como uma forma de falar né, da superlotação dos hospitais e leitos, mas a gente sempre teve esse problema. Não é de hoje que a gente acompanha aí pessoas deitadas em corredores de hospitais. É lógico que a pandemia agravou isso ainda mais, mas o problema da nossa saúde não é o coronavírus, é a nossa má gestão, vamos dizer assim. Mas, enfim, vamos seguir aqui, porque criticar o governo não vai... A gente tem que levantar todo dia cedo, trabalhar, criticar o governo não vai pagar nossas contas, não. Deixa eu passar o próximo slide aqui. Regimes tributários, tá? Então, o que eu tenho que seguir? Quais aspectos eu tenho que considerar para poder escolher a forma de tributação da minha empresa, tá? Então, eu tenho o Simples Nacional, que eu já dei uma breve explicação aqui para a Larissa, né? Da forma como ele é pago. E aí na frente eu coloquei o MEI, tá? O MEI é uma modalidade de Simples Nacional, só que ele está travado numa alíquota, num valor único. Não é alíquota, é valor único, tá? Esse Simples Nacional, ele dá a falsa sensação de que é mais simples, vamos dizer assim, tá? Mas esse Simples, na verdade, ele é uma sigla, que quer dizer Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições. Tá? Então, o que eu... Basicamente, só para que vocês possam... só que eu possa situar. Uma empresa, quando ela vende um produto, tá? Isso eu estou falando só na venda do produto. Então, assim, eu estou com uma garrafinha d'água aqui. Quando uma empresa vende essa garrafinha d'água, no mínimo, ela tem que pagar um imposto que chama PIS, um outro imposto que chama COFINS, um imposto que chama ICMS, que vocês todos devem conhecer, tá? Se esse produto for industrializado, né, e a água é um produto, porque ela sai toda vez que você transforma um produto, né, da sua característica, né, a área de vocês é uma área predominante industrial, vocês pegam uma matéria-prima lá e transformam ela em outra, né? Toda vez que um produto é industrializado, tem que pagar IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Tá? Então, veja só para vender um produto eu tenho PIS, COFINS, ICMS e IPI para vender um produto. O que o Simples faz? Tá? O Simples ele integra todos esses impostos. Então, ao invés de eu ter que ficar apurando imposto por imposto, eu vou unificar, porque ele fala sistema integrado. Eu unifico todos esses tributos numa única forma de apuração, numa única guia para pagamento. Tá? Então, essa é a característica do Simples. Tá? Integrar os pagamentos de impostos. Só que ele tem uma alíquota que é gradativa, como eu falei, né? Ele começa lá, eu dei um exemplo para a Larissa, né? Ele começa lá em 6%, tá? E pode chegar a 20%, 25% do que a empresa vender. Veja bem, não é do que a empresa lucrar, é do que a empresa vender. Tá? Então, ele pode ser uma carga tributária altamente, né, muito excessiva para os parâmetros da empresa. E ele é gradativo, você pode começar em 6% lá, à medida que o seu faturamento vai aumentando, esse imposto também vai aumentando. Então, é difícil você ter um controle, é difícil você ter um parâmetro. Poxa, quais são os meus custos, quais são as minhas despesas, se eu tenho aí um imposto que é gradativo ao meu faturamento. A gente vai ver mais sobre custos e despesas no nosso encontro amanhã, tá? Que vocês vão entender mais esse conceito aí. Tá? Então, o único benefício do Simples, pessoal, é esse. Tá? É eu unificar o pagamento de imposto. Eu não tenho muito trabalho em ficar, porque assim, quando esses impostos todos que eu citei, ICMS, PIS, COFINS e IPI, eles têm leis específicas, tá? Então, quando eu tenho que fazer a apuração de cada um, unificada nesse caso dele, né, precisa apurar ICMS, precisa apurar PIS de forma individual, eu preciso atentar à legislação de cada tributo, né, como é que faz, como é que não faz, etc. O Simples não, o Simples ele me dá uma alíquota lá e eu vou colocar isso aí tudo dentro do meu recolhimento, né? Qual que é o entrave do Simples? Muitas vezes ele pode até ser vantajoso
pode até fazer com que eu pague menos imposto, mas ele não me dá condições de ter mercado para o meu produto. Então, isso também é uma estratégia que eu tenho que pensar. Porque é o seguinte, ó, alguns produtos eu posso recuperar ao longo do tempo. Então, deixa eu dar um exemplo, de novo, aqui vou pegar aqui uma calculadora, estou com uma calculadora, certo? Então, assim, ó, a empresa que vendeu essa calculadora, ela comprou essa calculadora de uma indústria, certo? Quando essa indústria vendeu para a loja, imaginar que eu sou a loja que vai vender essa calculadora para o consumidor final. Então, ela foi produzida numa indústria, certo? E quando essa indústria vendeu essa calculadora, ela incluiu no preço de venda dela todos os impostos que ela paga. Então, esses impostos que eu citei aqui, PIS, COFINS, ICMS, ela teve que embutir isso no preço de venda, certo? Então, vamos imaginar que essa calculadora chegou para mim, eu tive que pagar por ela R$100. Tá? Eu comprei ela por R$100. Aí eu vou analisar os custos e as despesas da minha loja, a margem de lucro que eu quero, comparar, se for lá meu preço de venda, comparar se esse preço é competitivo no mercado, porque não adianta ter um preço que o mercado não está disposto a pagar. Tá? E aí eu chego à conclusão de que eu preciso vender essa calculadora por R$200. Veja só, eu paguei 100 e vou vender por 200. Quando eu vendo essa calculadora, eu pago de novo os mesmos impostos, tá? Que a indústria já tinha pago lá atrás. Então o governo fala assim, ó, você pode recuperar alguns impostos para que não haja uma cumulatividade de impostos, que você não pague imposto duas vezes. Então, só para a gente ter um exemplo, o ICMS, né? Quando a fábrica vendeu essa calculadora para mim, veio com ICMS. Quando eu vendo para o consumidor final, eu pago de novo ICMS sobre aquele produto que já foi pago ICMS lá atrás. Tá? Então, o governo fala assim, ó, para que não haja imposto sobre imposto, você pode abater o ICMS que você pagou na compra daquele ICMS que você vai abater na venda. Só que isso não funciona para quem é Simples Nacional. Quem é Simples Nacional não pode fazer esse abatimento de imposto. Por quê? Porque a lei não manda. A lei não permite. Então, veja só vocês, né? Vamos imaginar que eu, como empresa, né, que vou vender isso aqui, comprei essa calculadora de uma indústria que seja optante do Simples Nacional. Pelo fato dessa indústria ser optante do Simples Nacional, ela não me permite recuperar o imposto que foi pago nessa calculadora, porque o meu fornecedor não é optante do Simples. Aliás, perdão, é optante do Simples. Eu não sou optante do Simples. E quando eu vendo, eu vou ter que pagar um imposto, né, de um produto que eu não pude abater a gente chama de crédito, não pude abater esse crédito. Então, o que vai acontecer? Eu vou preferir comprar de indústrias que me dão o direito de abater o imposto da minha venda. Então, ou seja, às vezes o Simples Nacional é até mais vantajoso para essa indústria. Às vezes o Simples Nacional é mais econômico para essa indústria. Porém, essa modalidade de tributação não me permite, não me dá mercado, porque os meus clientes vão preferir comprar produtos de empresas que dão a eles o direito de abater o imposto pago. Tá? Então, a lógica é essa. Tudo, absolutamente tudo, tá? Vocês devem estar sentados em uma cadeira, ou muitos deitados em alguma cama. Espero que estejam aqui, de qualquer forma, né? Não estejam logados, mas não estejam aqui. Enfim, vestindo uma roupa, vestindo uma blusa, e tudo isso que vocês estão usando tem um imposto embutido aí. Tá? Essa camisa que eu visto, quando eu compro uma camisa e compro imposto junto. Quando eu tomo uma água, quando eu tomo uma cerveja, tá? Eu estou bebendo água, estou bebendo cerveja e estou bebendo imposto junto, né? No sentido, né? Lógico. Então, tudo está incluído em imposto. Então, eu preciso verificar formas de tributação que me dão possibilidade de pagar menos ou de ter, pelo menos, mercado para poder comercializar. E, muitas vezes, a forma mais econômica não é a que me dá mais condições de comercializar. Então, isso é uma decisão estratégica, porque o regime tributário,
ele não é assim, esse mês eu vou fazer pelo Simples Nacional, a tributação da minha empresa. O mês que vem, se não deu certo, eu mudo. Não posso, tá? O regime tributário escolhido para uma empresa, ele deve ser levado pelo menos por um ano. Então, eu escolho lá em janeiro, ou no mês em que eu construí a minha empresa, vamos imaginar que eu construí uma empresa agora em julho. Eu tenho que definir qual é o regime tributário que eu vou trabalhar. E esse regime tributário vai ter que ser levado em consideração pelo menos até dezembro. Eu não posso mudar mês um, mês outro, mês outro, mês outro. O que eu escolhi, eu só posso mudar no ano seguinte. Então, por que eu trago isso também para decisões estratégicas de pequenas empresas? Porque se eu errar na escolha, seja na modalidade em que eu pago mais, ou seja numa modalidade onde eu não me dê mercado, eu posso sacrificar a empresa. Tá? Aconteceu isso comigo já. Um cliente me procurou, ele tinha construído uma empresa por si só, sem saber exatamente, porque hoje sim, você consegue, né, fazer a abertura de uma empresa pela internet. Você consegue optar pelo regime tributário pela internet, sem precisar necessariamente de um administrador, de um contador. Tá? É possível. Só que na internet está lá, né? O pessoal dá aquela bugada lá e vai na raça, sem entender necessariamente aí das particularidades de cada regime tributário. Então, esse cara foi lá e construiu uma empresa e aí abriu e fez a opção pelo Simples Nacional. E aí ele ficou 2, 3 meses sem atividade, sem vender nada, certo? Só que ele já tinha feito a opção pelo Simples Nacional. Aí ele começou a vender, ele veio me procurar. Como é que eu faço? Porque eu fiz a primeira venda para um supermercado e o supermercado quer o crédito do imposto, né? Se eu não oferecer o crédito, o que é o crédito? Porque a mercadoria que ele vende para o mercado quer usar o imposto que está sendo pago naquela mercadoria para abater quando o mercado vende para o consumidor final. O supermercado quer que eu ofereça o crédito para ele do ICMS, senão ele não vai comprar o meu produto. O que eu faço? Ajoelho e chora, né? O que você vai ter que fazer? Ou você vai ter que dar um desconto muito bom para o cara, em vista dos seus concorrentes, tá? Vai ter que dar um desconto muito bom para poder compensar, porque o seu concorrente, se você trabalha com o mesmo preço que o seu concorrente trabalha, tá? E o seu concorrente dá a possibilidade do supermercado abater o imposto e você não dá isso aí, ele vai preferir, é uma questão lógica, né? É uma questão, não precisa fazer conta para isso, né? É óbvio que ele vai preferir, se o preço é o mesmo, ele vai preferir pagar o mesmo preço e ter a possibilidade de recuperar o imposto daquele cara. Tá? Então, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que trabalhar com prejuízo, aí, jogar seu preço lá embaixo, para que você possa ser competitivo pelo menos esse resto de ano, né? E aí o resto de ano pode ser 11 meses, 10 meses, né? 6 meses, um mês, né? Para que no ano que vem você faça essa mudança. Então, perceba, né? Às vezes, uma bugada, né? O cara vai lá e fala assim, Simples Nacional unifica o pagamento de imposto, é benéfico. Opa, minha empresa tem que ser simples, vamos nessa, né? Vamos nessa que é aqui que eu vou fazer acontecer. E aí você deu um tiro no pé. Deu um tiro no pé. Então, é muito cuidado. Às vezes, como eu falei, às vezes o próprio termo simples, né? Pô, se é simples, né? Se é simples, eu dou conta desse trem. Vamos nessa, tá? E o simples não é simples. Na verdade, eu tenho eu falo que quando eu estou para concluir o meu mestrado, né? Tem novo para tudo, né? Eu falo que meu mestrado é em contabilidade. Eu brinco que quando eu concluir o meu mestrado, eu vou escrever um artigo que o simples deveria mudar para complicado nacional, porque ele não faz jus ao nome, tá? É que aqui a gente não vai ter tempo de eu poder explicar para vocês como é que é para fazer o cálculo de um imposto devido pelo simples, tá? Mas se em algum momento a gente tiver essa oportunidade, vocês vão falar assim comigo, puxa, mas isso é o simples? É coisa do, né? Não foi Deus que criou o simples, eu tenho certeza, tá? O simples, então, ele é maquiado.
Para bater o imposto, as duas empresas precisam ser simples, né? Tá? Então, quando é assim, até dando um gancho na sua pergunta aí, Natália. Quando é que é vantajoso o simples? Quando a minha empresa é um varejista que vende para o consumidor final. Tá? Então, assim, ó, eu tenho um depósito de bebidas e eu compro a água, né, da empresa que invasou a água, certo? E vendo para o consumidor final, ou seja, vendo para pessoas que não vão revender isso. Porque aí o simples é vantajoso. Tá? Por quê? Eu não preciso do crédito que a indústria vai me oferecer. Tá? Por quê? Porque eu também não pago, né? Eu unifico esse pagamento no final. E a pessoa que está adquirindo o meu produto também não precisa disso, porque não vai revender, não precisa bater o imposto. Então, assim, no ramo varejista, para grande parte, o simples é vantajoso por esse aspecto. Agora, o ramo industrial mesmo, quase sempre, para uma indústria, não compensa ela ser optante do simples. Tá? Por quê? Porque as indústrias, isso não é uma regra, tá? Mas as indústrias, assim, normalmente, ela vende para uma distribuidora, né? Tem um intermediário ali, vamos dizer assim, entre a indústria e o consumidor final. Então, se essa indústria é simples e esse intermediário é não simples, certo? Vai dar chabu aí, porque o intermediário vai preferir comprar da indústria que ofereça o crédito para ele. Tá? Então, assim, em resumo, tá? Mas assim, não saia com esse conceito, assim, que o simples é vantajoso, via de regra, tá? Via de regra eu vou conseguir fazer com que o simples seja vantajoso para o varejo. Mas eu preciso voltar poxa, mas lá no varejo também tem aquela possibilidade, né, de pagar de 6% a 20%, dependendo do faturamento. Então, assim, o primeiro parâmetro que eu tenho que ter para optar pelo simples é ser varejista. Esse é o ponto que a gente tem que analisar aqui. Então, muito bem. Aí, então, Éder, qual é a outra forma que eu posso optar por tributar? Só antes de concluir, tá, pessoal? O simples também, ele tem uma limitação de faturamento, tá? Só pode ser optante pelo simples empresas que faturam até 4.800.000 reais por ano, tá? Então, o MEI, né, o microempreendedor individual, é até 81 mil no ano. Então, eu posso sair de MEI e optar pelo simples ali e faturar até 4.800.000, tá? Se eu estourei esse limite, eu também já não posso ser optante do simples nacional. E esse limite, ele é assim, vamos imaginar que eu seja sócio de 3 empresas, tá? Então, meu CPF está vinculado em 3 empresas. Esse limite de 4.800.000 deve ser considerado para essas 3 empresas, tá? Então, se eu tenho uma empresa que eu construí para a Giovana, por exemplo, tá? Sou sócio da Giovana, a nossa empresa está com faturamento abaixo de 4.800.000. Só que como o meu CPF está vinculado a uma outra empresa, e se somarem o faturamento dessas 2 empresas, esse limite exceder, eu não posso ser sócio de uma empresa optante do simples que é a Giovana. Tá? Tem esse aspecto a ser considerado também. Tá? Muito bem. Então, o simples não é simples e para onde correr, tá? Eu tenho uma opção de lucro presumido. Lucro presumido, então assim, presumido, achar, imaginar, né? O nome pode levar a isso. Mas o presumido é o seguinte, o Estado, né? O governo, ele estipula um percentual de presunção de lucro que a empresa vai ter para poder tributar. Então, só que assim, esse percentual também, ele fala assim, ó, atividades de comércio, só para que vocês tenham um exemplo. O governo fala assim, ó, atividades de comércio tem uma presunção de lucro de 8%. Então, assim, do que eu vendi lá, 8% é lucro, você vai tributar, então, esses 8%. Só que o meu produto pode dar muito mais que 8% ou muito menos do que 8%. Então, é preciso tomar um cuidado nisso aí, tá? Porque esses 8% é sobre o faturamento do que eu vendi. Quando eu falo faturamento, receita, né? É a venda, tá? Não entendi sua pergunta, Vinícius. Deixa eu por aqui o Martin. Peraí.
Valor bruto, Vinícius. Valor bruto. Tá? Então, do que você vendeu, do que você emitiu de nota lá, do que está na nota, é aquilo lá que tem que ser considerado. Então, 4,8 milhões e 800 bruto. Tá? De venda mesmo, não é de sobra, não, de venda. Muito bem. Então, o lucro presumido, né, como eu ia dizendo, o governo fala assim, ó, de acordo com a sua atividade, a gente imagina, tá? Só que quem imaginou isso não tem a mínima noção de como é que funciona a sua atividade, mas eu imagino que o seu lucro seja de X%. Então, você vai tributar esse X% e oferecer para o governo. Por isso que é presumido, tá? A legislação presume um percentual do qual você vai pagar imposto. É uma modalidade, pode ser vantajosa, pode não ser vantajosa. Aqui, pessoal, eu não vou conseguir, e ninguém vai conseguir, e duvidem se alguém falar para vocês, tá? Qual é o regime tributário mais adequado para determinada empresa, sem conhecer, sem ver os números, tá? Não existe isso. Não existe isso, tá? Às vezes vocês vão ver os famosos gurus aí, né? Que ele vem com 10, os gurus é aqueles que vêm com 10 dicas para você ter sucesso eternamente, tá? Sem saber como é que é a tua empresa. Então, fujam dos gurus, tá? Se o cara não sentar, analisar a tua situação, né? A tua empresa, as características que você precisa trabalhar, se você é sócio ou não de outra empresa, não tem receita pronta. Ó, segue isso aqui que você vai ser feliz. Não tem receita pronta. Nem por ramo de atividade. Tá? Se eu pegar aqui uma indústria química, tá? Que é o ramo de vocês aí, e chegar à conclusão de que em determinada indústria química o lucro presumido é vantajoso, eu não posso sair com uma plaquinha, tá? Falando que para todas as indústrias químicas o lucro presumido é mais vantajoso. Não vai existir isso aí. E isso também é um erro que as pessoas cometem na gestão de empresa. Tá? Ah, mas meu amigo é simples nacional, então eu vou com meu amigo, mas caramba, é outra realidade. É outra forma de atuar. Mas a atividade é igual. Né? O que ele vende eu também vendo, mas é outra situação. Tá? Não é regra. Porque o seu amigo funciona, porque o Google falou que não é regra. Tá? Então, o planejamento tributário não tem receita pronta. E aí, o lucro presumido, ele também tem uma limitação de faturamento. 78 milhões ano. Tá? Então, se eu estourei o meu limite de Simples Nacional, eu posso optar pelo lucro presumido. E aí, eu tenho um espaço aí de 78 milhões de faturamento. Qual que é a vantagem do lucro presumido? Tá? Embora ele tributa o faturamento da empresa, assim como o Simples Nacional, quando eu digo faturamento, pessoal, é a venda bruta. Tá? Se eu vendi essa água aqui por R$2, é sobre os R$2 que eu vou pagar imposto. Não importa se esses R$2 me deu prejuízo no final. Tá? Esse é o grande problema. Só que a vantagem do lucro presumido em relação ao Simples Nacional é que eu tenho um espaço maior de venda, ou seja, eu posso ter até 78 milhões no ano, e que a minha alíquota, ela não oscila tanto como no Simples Nacional. Lembra que eu falei para vocês, o Simples eu posso começar em 6% e parar em 20%, 22%. O lucro presumido, na média, tá? Na média, dá ali entre 13% e 14% do faturamento da empresa. Então, poxa, se a empresa que era do Simples Nacional estava pagando 20%, tá? É melhor que ela seja presumida agora pagando 13%, 14%. Tá? E isso ela tende a ser linear. O faturamento tende a aumentar e tende a continuar em 13% do faturamento. Diferente do lucro do Simples Nacional, que ele vai oscilando aí. Tá? Aumentou o faturamento, aumenta a alíquota. Diminuiu o faturamento, diminui. Tá? Então, essas são as duas características. Qual que é o grande entrave desses dois regimes tributários? É o que eu acabei de falar agora. É você considerar a venda. Né? É o que você vendeu para oferecer a tributação. Tá? Então, não importa o resultado. Então, o que acontece? Muitas vezes, eu estou pagando imposto e minha empresa está com um prejuízo tremendo. Tá? Por quê? Porque o imposto está sendo visado no que eu vendo e não no que me sobra, não é na minha lucratividade. E isso pode fazer com que a empresa perca, né, mercado,
não consiga se sustentar ao longo do tempo. Tá? Então, a escolha do regime tem que levar em consideração isso aí. Se eu não estou sacrificando o faturamento, tá? Sem que tenha rentabilidade, sem que eu tenha lucro para isso. Tá? Esse é o grande problema dessas duas formas tributárias. Aí, para a gente poder tentar minimizar um pouquinho os efeitos disso, existe uma outra forma tributária que é o lucro real. Tá? O lucro real é a forma de tributação assim, ó, que não tem exigência nenhuma, não tem impedimentos. Qualquer empresa de qualquer porte, de qualquer faturamento, pode ser uma optante do lucro real. Tá? E aí, como o próprio nome diz, tá? Como o próprio nome diz, lucro real, ou seja, o lucro é aquilo que sobrou. Então, assim, os meus impostos, parte dos meus impostos, estarão concentrados naquilo que de fato sobrou, e não aquilo que eu vendi. Tá? Só que o que acontece no lucro real? Como é o lucro que é visado para fins de tributação, a Receita Federal, né, que é o órgão fiscalizador, tende a pegar no pé dessas empresas. Tá? Por quê? Porque para que não haja despesas que não fazem parte da atividade da empresa, sendo contabilizadas para poder diminuir o lucro. Né? Para que não haja uma espécie de falcatrua para tentar diminuir o lucro e, consequentemente, a tributação dessas empresas. Então, esse tipo de empresa requer um maior controle fiscal, requer um maior número de informações para o fisco, tá? Requer aí que tenha mais rigor nos controles, em detrimento das outras duas, porque lá em cima, o lucro simples nacional e presumido, o que é visado é o faturamento. Então, emitiu nota, tá? Emitiu nota, eu pago o imposto. Agora, o lucro real não, eu vou precisar chegar no lucro da empresa para poder apurar o meu imposto. Agora, concorda comigo que não há forma mais justa de eu pagar imposto com base naquilo que de fato me sobrou? Vocês concordam comigo? Que uma decisão estratégia passa por isso? Né? Que a forma mais justa e que mais que tende a me beneficiar é oferecer à tributação aquilo que está me sobrando. Né? Porque o que me sobra de fato já paguei todas as minhas contas, já paguei todos os meus custos e despesas e vou oferecer para o fisco aquilo que de fato sobra, que está no meu caixa. Né? O que eu vendi não necessariamente está no meu caixa. Por essa venda eu preciso pagar o custo da mercadoria, eu preciso pagar os meus funcionários, eu preciso pagar água, luz, telefone, né, aluguel, etc. Tá? Então, o que eu vendo, venda, quando eu falo, a empresa vendeu R$1 bilhão, eu falo, que venda, R$1 bilhão. Poxa, mas os custos das despesas podem ter sido de R$2 bilhões. E ela teve um prejuízo de R$1 bilhão. Então, quando venda, a gente não pode crescer os olhos quando a empresa tem um grande volume de vendas. A gente precisa crescer os olhos para aquilo que de fato sobra, para a rentabilidade, para a lucratividade da empresa. Então, assim, tudo isso que chega, que eu falei agora aqui, pode impactar nessa rentabilidade. Tá? Se eu escolhi uma modalidade errada de empresa, se eu optei por um regime tributário errado, tá? Pode de alguma forma impactar na minha rentabilidade e pode levar a minha empresa à falência. E que a gente possa dar sequência amanhã. Amanhã a gente vai falar mais sobre custo, despesas, conceitos de rentabilidade, como é que eu entendo isso, custo e despesa é a mesma coisa, o que é um, o que é outro, tá? Que vai impactar também a minha rentabilidade, que vai fazer com que eu tome aí decisões estratégicas na empresa. A gente pode encerrar por hoje, então, 19h29. Vocês voltam amanhã? Obrigado, viu? Boa noite e até amanhã.